polícia, agora a gente já entra aqui na questão da prescrição do exercício do poder de polícia. Quando a gente estudou o princípio da segurança jurídica, a gente viu que a administração ela não pode ficar livremente para anular atos ou para aplicar sanções. Imagine que você cometeu uma infração, que você atuou de forma errada, porque você é uma pessoa jovem, que não tinha tanta experiência, e aí fruto de uma imaturidade cometeu uma infração. Só que ninguém viu aquela infração e você também não causou prejuízo para muitas pessoas e você fica lá preocupado, com medo de ser sancionado. Imagina que o Estado a qualquer momento pudesse lhe aplicar uma sanção. Imagina que 40 anos depois, quando você já é uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa responsável, uma pessoa cuidadosa, cautelosa, de bem, e vai lá o Estado e te aplica uma sanção. Pensa o efeito, primeiramente. A sanção não vai surtir o efeito dela porque você já é uma pessoa que mudou com base na sua experiência de vida. Além disso, imagina a pressão psicológica que uma pessoa pode passar a vida inteira com medo de sofrer uma sanção por aquilo que ela cometeu lá atrás e já se arrependeu. Seria uma situação esdrúxula, uma situação absurda. Por isso que, com base no princípio da segurança jurídica, muitas das situações sancionativas do Estado, ou na verdade as sanções sancionativas em geral, elas são passíveis de prescrição, ou seja, passado aquele prazo, não poderá mais o Estado aplicar uma sanção à pessoa que cometeu aquela infração. De olho, então, no nosso slide. As ações punitivas decorrentes do nosso poder de polícia, elas prescrevem em 5 anos, contados da data da prática do ato. Ou, quando se tratar de uma infração permanente, ou uma infração continuada, do dia em que a infração tiver cessado. Infração permanente ou continuada é aquela que prorroga, se estende ao longo do tempo. É você ter um estabelecimento comercial que comercializa várias mercadorias irregulares, sem ter as licenças ou alvará de funcionamento para isso aí. Você continua cometendo essa infração enquanto o seu estabelecimento estiver fazendo isso. Trata-se de uma infração permanente, continuada, porque se prolonga ao longo do tempo. Beleza? Então, neste caso, vai contar esse prazo de 5 anos quando houver cessado isso aí. Quando o objeto da sanção constituir crime, o prazo prescricional será o mesmo previsto na lei penal. Então, se aquela medida, além de uma infração, também é um crime, o prazo prescricional é o que constar lá na lei penal. Eu ressalvo ainda que isso aqui é uma regra geral, mas existem alguns atos de polícia que se submetem à legislação específica. O exemplo são os atos dentro do processo tributário que possuem prazos prescricionais próprios. Esses prazos não se aplicam aqui a esse prazo de 5 anos que eu estou falando aqui, beleza? Além disso, tem um instrumento que a gente chama de prescrição intercorrente, que ocorre quando um processo estiver paralisado por mais de 3 anos. Imagina o seguinte, você, cometeu uma infração. Aí vai lá o Estado e, depois de algum período, instaura um processo para apurar a sua infração. E este processo fica parado. Eu lembro para vocês que os processos administrativos, eles se submetem ao princípio da oficialidade. Significa que a administração pública pode dar andamento, na verdade deve dar andamento, de ofício, de iniciativa própria aos processos administrativos, incluindo os processos disciplinares. Então a administração não pode deixar esse processo parado. Passados 3 anos, sem que ocorra o andamento, a movimentação deste processo, haverá a aplicação da tal da prescrição intercorrente, que é aquela quando o processo já foi instaurado, mas parou. Basicamente, o que você tem que memorizar daqui é o prazo de 5 anos, que é o que aparece em prova. De olho na nossa tela. Questão de prova. A respeito do poder de polícia, assinale a opção correta. A competência, a finalidade, a forma, a proporcionalidade e a legalidade dos meios empregados pela administração são atributos do poder de polícia. Atributo do poder de polícia é discricionariedade. Atributo do nosso poder de polícia é auto-executoriedade. E atributo do poder de polícia é coercibilidade. Isso aqui é que a doutrina aborda.
Competência, finalidade e forma são elementos de formação dos atos administrativos. Proporcionalidade e legalidade são princípios aplicáveis à administração pública. Não que o ato de polícia não deva observar a competência, a finalidade, a forma, a proporcionalidade e a legalidade. Deve observar todas essas expressões colocadas na assertiva. Contudo, elas não representam um atributo do poder de polícia. O poder de polícia, quanto aos fins, pode ser exercido para atender a interesse público ou particular. Na verdade, o poder de polícia ele é praticado para atender ao interesse público. Eu faria uma ressalva, porque em algumas situações ele também vai favorecer o particular. A concessão de uma autorização, por exemplo, ela beneficia muito mais o particular do que o interesse público. Mas a gente costuma dizer, por definição, que o poder de polícia é um condicionamento, uma restrição de uma atividade em prol do interesse coletivo. Daí porque que essa assertiva foi dada como errada. Mas claro que em algumas situações o próprio poder de polícia pode sim beneficiar legitimamente um particular. C. O exercício do poder de polícia pode ser delegado a entidades privadas. Não. O exercício do poder de polícia, via de regra, não pode ser delegado a entidades privadas. D. A atuação do poder de polícia restringe-se aos atos repressivos. Também tem aqui muita atuação de poder de polícia mediante atos preventivos. E. Prescreve em 5 anos a pretensão punitiva da administração pública federal, direta e indireta, do exercício do poder de polícia. Daí porque o gabarito é a letra E. Cumpre observar que essa norma que traz o prazo de 5 anos é uma norma federal, aplicável, portanto, à administração federal. É possível que os estados e municípios estabeleçam normas próprias, mas em geral a gente aplica esse prazo de 5 anos previsto aí na legislação federal. Vamos lá, respira, poder de polícia versus polícia judiciária. Esse é outro tema que aparece. Sempre tem uma questão de poder de polícia, está caindo uma questão sobre isso aí. A gente precisa separar, distinguir o que é polícia administrativa, o que é poder de polícia, do que seria atividade de polícia judiciária. Eu quero dizer mais uma coisa aqui para vocês. Essa expressão polícia judiciária, ela não é adotada no mesmo sentido que você vai ver lá quando estudar processo civil, quando estudar processo penal. Porque polícia judiciária, a gente costuma separar a polícia, a atividade da polícia militar, que seria uma atividade de polícia ostensiva, de uma atividade exercida pela polícia civil, que é uma atividade mais de fiscalização. Sobre esse aspecto, somente seria polícia judiciária a própria polícia civil. Já a Polícia Federal, ela exerce tanto polícia ostensiva, como também a polícia judiciária. Só que não é isso que a gente está vendo aqui. Esqueça essa divisão que você vê lá fora do direito administrativo. Aqui, poder de polícia é aquele que se insere no âmbito da atividade administrativa, de condicionamento e restrição de atividades particulares, do gozo de bens, da utilização de bens e de direitos. Já a polícia judiciária é aquela que incide sobre pessoas, aquelas pessoas que cometem algum tipo de crime e infração dele, algum tipo de crime dentro do âmbito penal. Veja que no conceito de polícia judiciária que eu estou vendo aqui, na aula de direito administrativo, eu estou abrangendo também a atividade exercida pela polícia militar. Então cuide para não confundir com aquela separação que se faz da atividade de polícia militar e de polícia civil, que não é isso que a gente está abordando agora. Superada essa explicação, vamos para o slide e veja só. A polícia administrativa, ou simplesmente poder de polícia, incide sobre infrações de natureza administrativa, possui um caráter preventivo, claro que em algumas situações ele pode ser também repressivo, mas ela possui, em geral, um caráter mais preventivo e é exercido por diversos órgãos administrativos, como a vigilância sanitária, no âmbito do cumprimento de normas de caráter sanitário,
como o IBAMA, como a CVM, como o DETRAN, órgãos de trânsito em geral, né, exercem esse poder de polícia administrativo, entre outras atividades. Aqui a ideia é que este poder é exercido por vários órgãos. Lá o órgão da prefeitura que emite alvarás de funcionamento de estabelecimentos é um exemplo de órgão que exerce a polícia administrativa. O Exército, quando ele expede lá um certificado ou um documento para você fazer a importação de produtos perigosos. Nessa situação, o Exército está exercendo o poder de polícia administrativa. Então, são vários os exemplos. Basicamente, a polícia administrativa incide sobre atividades, sobre bens e sobre direitos. Já a polícia judiciária, vamos lá, a polícia judiciária, ela apura o cometimento de ilícitos penais. O objetivo dessa atividade é preparar o exercício da função jurisdicional. Em geral, possui um caráter repressivo. Excepcionalmente, a polícia judiciária pode ser exercida de forma preventiva, quando a polícia executa fiscalizações no seu dia a dia, buscando identificar o infrator antes que ele cometa o crime. Mas a regra é que possua caráter preventivo, repressivo, melhor dizendo. O cara foi lá e roubou, a polícia foi lá e prendeu, entregou lá para a polícia investigou, passou para o Ministério Público e entrou na ação penal. Veja que todo este conjunto de atividade prepara a função jurisdicional no âmbito do processo penal. Voltou para a tela. É exercida por corporações específicas. As polícias civil, Polícia Federal e inclusive a Polícia Militar, dentro deste conceito que eu estou vendo aqui na aula de direito administrativo. Incide sobre pessoas, sobre o infrator, sobre a pessoa que cometeu o ilícito penal. Não incide sobre a atividade, sobre o bem, sobre o direito, mas sim sobre o réu, sobre a pessoa que vai cometer, na frente, melhor dizendo, né? Lá na frente vai virar réu, né? Incide sobre o cidadão que cometeu o delito. Então essa é a divisão, é a separação de polícia administrativa e polícia judiciária. Na prática é muito difícil em algumas situações você separar bem o que seria administrativa e judiciária, mas vários exemplos a gente consegue separar bem, né? Expedição de um alvará de funcionamento é, logicamente, o exercício da polícia administrativa. Agora, a prisão de uma pessoa que está cometendo tráfico é polícia judiciária. Por isso que aquela questão lá de trás, eu falei para vocês que aquilo não é poder de polícia. Aquilo ali é polícia judiciária, mas tudo bem, era a única assertiva mesmo que dava para a gente marcar como gabarito. Vamos para a tela, então. E vamos lá, questão de prova. A respeito do poder de polícia, assinale a opção correta. A competência, a finalidade, a forma. Acho que essa questão aqui a gente já acabou, abordamos anteriormente, né? Então não vou nem abordar ela de novo. Lembrando que isso não é atributo do poder de polícia. Eu falei para vocês sobre a questão de atender a interesse particular. Em regra é só interesse público, não pode ser delegado a particulares. Não se restringe apenas a aspecto repressivo, mas sobretudo preventivo. E prescreve em 5 anos. Esse aqui é o nosso gabarito, uma questão que ficou repetida. 34. Dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão do poder de polícia olha só que essa aqui é uma questão que foi aplicada para técnico judiciário, área administrativa, do nosso TRE de São Paulo. Vamos lá. A regulação do poder, a regulação ou poder regulamentar, veja que eu quero falar de poder de polícia. Quando a gente falou lá em cima de poder de polícia, eu disse que o poder de polícia ele também exerce atividades de cunho normativo. Mas veja que essa letra A ela já começa falando de poder regulamentar. Ora, ou é poder de polícia ou é poder regulamentar, né? Vamos com calma aí. Então ela já dá um direcionamento
a ideia de ser regulamentar. Mas o principal ponto é que ela vai entrar aqui, ó, visam a conformar de forma restritiva ou indutiva as atividades econômicas aos interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas, fiscalizatórias e sancionatórias. Na verdade, aqui eu estou tratando do poder regulamentar, mais especificamente na atuação do Estado, na regulação do que a gente chama de domínio econômico. Aqui não se trata especificamente de condicionar atividades privadas em prol da coletividade. Trata-se aqui de regular a própria atuação do mercado, impedindo que determinadas empresas exerçam aí um domínio econômico de forma desleal, de forma que impeça a concorrência das demais empresas. Então aqui eu estou atuando no âmbito do domínio econômico, não é poder de polícia. Se você tinha muita dúvida nessa alternativa, e era bem possível que na prova você ficasse em dúvida, você deveria analisar as demais alternativas, que aí você encontraria uma que está mais clara em relação ao gabarito. Vamos lá. B. Falando do poder de polícia, medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para a conformação da atuação dos servidores públicos. Quando eu falo de medida disciplinar e hierárquica de servidor público, eu estou falando do nosso poder disciplinar. Eu posso estar falando ainda também do nosso poder hierárquico, que permite aí a aplicação de sanções aos servidores públicos. Então, por isso que aqui esse item está errado. Só que depois ela entra dos contratados pela administração, as normas e posturas. Então, nesse caso, aí eu só teria poder disciplinar e não teria especificamente o poder hierárquico. Além do mais, o final, veja só. Essa letra B ela tem vários erros, e ela é bem sutil, porque, primeiro ponto, ela fala assim, medidas disciplinares e hierárquicas. Se eu estiver falando de servidor, está correto. Só que quando ela entra no contratado, quando ela fala de contratado, o contratado não se submete à hierarquia. E tem mais um problema. Ela fala que o contratado está descumprindo normas e posturas impostas pela administração. Ela está falando já do particular, do contratado, não no âmbito do contrato. E a aplicação do poder disciplinar é no âmbito do contrato. Ela está tratando do cumprimento de normas e posturas municipais. Já está entrando fora do contrato, lá no âmbito do poder de polícia. Então tem vários erros, essa questão está toda trocada, toda errada, não faz qualquer sentido essa letra B. C. A fiscalização e autuação de condutores exercidos pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários. Eu mencionei lá no começo da explicação, lá atrás, quando eu comecei a falar do poder de polícia, que pode existir a competência para exercer o poder de polícia, ela decorre aí do que a Constituição prevê para o ente dispor, legislar sobre a matéria, mas que pode existir uma atuação cooperada, e é justamente este o principal exemplo, a fiscalização e autuação de condutores, de motoristas, que é exercido pelas autarquias de trânsito, pelas autarquias rodoviárias, no caso aqui especificamente falando das guardas municipais. No âmbito do Rio de Janeiro, por exemplo, a guarda municipal é uma autarquia que exerce a fiscalização de normas de trânsito. Então, por isso que o gabarito é a letra C, uma questão muito boa, elaborada pela FCC, que já entra dentro, cobrando um pouco aí da parte de competência para exercer o poder de polícia. D. A autotutela exercida pela administração sobre os seus próprios atos, que inclui possibilidade de revisão e anulação. Aqui a autotutela ela entra dentro, em geral, lá no nosso poder hierárquico, que é quando a autoridade superior pode exercer o controle sobre a autoridade superior, inclusive revisando e anulando atos. Nem sempre a autotutela vai se exercer no âmbito da hierarquia, porque a própria autoridade pode controlar seu próprio ato. Mas muitas vezes a autotutela ocorre no exercício do poder hierárquico. E a imposição de multas contratuais a empresas estatais, exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas aos usuários de serviços e atividades que prestam. Primeiro ponto é que se eu estou tratando de uma relação contratual, não é poder de polícia, mas sim poder disciplinar.
Só que o principal ponto é que essas entidades não exercem o poder de polícia, ou pelo menos não exercem o poder de polícia sancionativo, que seria a aplicação de multas, logo não pode ser a letra E, gabarito letra C. Muito boa esta questão. Mais uma, para cansar. Técnico de nível superior da PGM de Teresina. Os poderes da administração pública lhe foram atribuídos para possibilitar o exercício de suas funções, que sempre devem ser norteados em benefício da coletividade. Conferem, portanto, prerrogativas à administração pública que não são ilimitadas. É exemplo disso o poder normativo conferido à administração por meio de edição de decreto autônomo que somente pode ter lugar sempre que houver lacunas ou ausência de lei. Não é neste caso que eu aplico o poder regulamentar, o poder, na verdade, que eu aplico o decreto autônomo. Eu aplico o decreto autônomo nas exclusivas hipóteses constantes do artigo 84, 6 da Constituição Federal. Não se trata de lacuna ou ausência de lei, mas sim de uma expressa outorga da Constituição para o presidente da República ou chefe dos demais poderes executivos para disporem sobre tal atividade. Então, voltando para a nossa tela, a letra A está errada. B, o poder hierárquico que atribui dever de subordinação dos servidores aos seus superiores. Beleza. Cabendo a estes a apuração de infrações e a aplicação de penalidades disciplinares. Então veja que aqui eu estou tratando sim do poder hierárquico, eu estou tratando sim do dever de subordinação, eu estou tratando da apuração de infrações e de penalidades disciplinares. Como eu sei que também teria aqui poder disciplinar, eu guardo essa assertiva e vou analisar as demais. C. O exercício do poder disciplinar que se estende aos particulares e empresas contratadas pelo poder público para a prestação de serviços em repartições públicas. Se estende, veja só, o poder disciplinar, se estende aos particulares e empresas contratadas pelo poder público para a prestação de serviços. Guarda essa aqui se você ficou na dúvida. Vamos para a próxima. O exercício do poder de polícia, que pode limitar os direitos individuais com algum grau de discricionariedade, mas sempre deve ter previsão legal. Opa, professor, essa aqui também está me causando um pouquinho de dúvida. Vamos avançar um pouquinho mais. E o exercício do poder normativo disciplinar, que se exterioriza na edição de normas de conduta disciplinar, com elenco de infrações e sanções. O poder disciplinar ele não pode estabelecer, sozinho, não pode criar um direito, uma obrigação, nem tampouco uma infração. Então aqui não se trata de poder normativo disciplinar nessa situação aqui. Então volta para o slide e agora vamos analisar a assertiva com mais calma. Veja que a letra D é a que está melhor para eu marcar ela como correta, porque ela fala de poder de polícia, ela fala de limitar direitos individuais, ela fala que existe um grau de discricionariedade e fala que deve existir previsão legal. Aí, por que as outras vão estar incorretas? Veja o que diz a B. O poder hierárquico que atribui um poder de subordinação dos seus servidores aos superiores, cabendo a estes a apuração de infrações e a aplicação de penalidades disciplinares. Aqui entraria naquela situação em que, num primeiro ponto, nem sempre é exatamente o mesmo superior que vai aplicar a penalidade. Só que aqui seria mais poder disciplinar. Entra um pouco de contradição daquilo que a FCC colocou nas questões, inclusive mais recentes, já de 2017. Entra um pouco de contradição, sim. Mas na hora de analisar essa questão, eu vou assim, poxa, essa está certa. A D também está certa. Qual que está mais certa? Eu marcaria a D. Aqui a FCC foi naquela ideia de poder, de que aqui seria, na verdade, o poder disciplinar. Entrando aqui, inclusive, a própria apuração, que costuma ser relacionada aí mais ao poder disciplinar. Cabia poder hierárquico? Cabia. No meu ponto de vista, cabia também. Mas é mais poder disciplinar. E já na letra C, ela fala o exercício do poder disciplinar, que se estende aos particulares. Aí eu faria aqui uma barra.
e empresas contratados pelo poder público para a prestação de serviços em repartições públicas. Eu colocaria essa questão também como correta. Para mim, este item aqui também está perfeito. Mas entraria só se ela quisesse isolar o empresa contratada e deixasse o particular como um não contratado. Ainda assim, como ela fala, contratados, envolveria os dois. Também colocaria C como correta, também colocaria C como correta, mas volto a dizer para vocês, a D é a mais certa. Para mim, uma questão mal elaborada, mas claro, não quero trazer aqui para vocês só questões fáceis, quero trazer também questões de um nível de dificuldade maior, e neste caso, como tem 3 assertivas que daria para eu marcar, eu vou naquela que eu acho que é mais certa, que é aquela que trata justamente do poder de polícia, que trata justamente do condicionamento de direitos individuais e que trata justamente da aplicação de sanções, que tem uma discricionariedade, mas deve ter previsão legal. Beleza? Tá acabando, professor? Tá. Último assunto, uso e abuso de poder, que é coisa bem rapidinho aqui para a gente fechar a nossa aula. O que acontece? O exercício regular de todos esses poderes que a gente viu até agora, o exercício regular é o uso do poder. Trata-se de uma competência atribuída ou outorgada pela lei à administração pública, aos agentes públicos para que possam atuar. Isso que é o nosso uso de poder. Então, o uso legítimo, o uso dentro dos parâmetros legais, constitui exemplo de uso de poder da administração pública. Por outro lado, o uso ilegítimo destes poderes outorgados pela lei, seja com uma finalidade diferente, que não seja o interesse público, seja porque houve um excesso, a pessoa atuou fora de suas competências legais, constitui o que a gente chama de abuso de poder. De olho, então, no nosso slide. Os poderes da administração, portanto, eles não são absolutos, eles se submetem aos limites, que buscam respeitar as garantias e direitos individuais, deve ter a observância do devido processo legal e a aplicação dos nossos princípios constitucionais. O abuso de poder, o exercício das prerrogativas conferidas à administração, fora desses limites, configura o que a gente chama de abuso de poder. O abuso de poder pode ocorrer tanto num ato comissivo, ou seja, numa ação, quanto num ato omissivo, numa omissão. Imagine só, a lei fixa um prazo para que uma autoridade aprove determinada licença que você solicitou lá para a administração pública. Decorrido o prazo, a autoridade não fez nada, ficou silente, quando ela deveria ter atuado. Ela está abusando do seu poder, porque a lei determinou que ela deveria ter agido. Então, o abuso de poder se manifesta tanto na forma comissiva, no meio de ações, como, por exemplo, se apreenderam a mercadoria ou aplicaram uma sanção além das suas competências legais, como também por meio de omissão, de deixar de fazer aquilo que a lei mandou, a lei determinou que você fizesse. O abuso de poder, ele é gênero, ele é um gênero, né? Ele é uma forma mais genérica que possui duas situações específicas. O abuso de poder, ele é um gênero, melhor dizendo, voltando aqui para a tela, um gênero que se divide em excesso de poder e em desvio de poder. Veja só, o abuso de poder, ele diferencia-se em desvio e em excesso de poder. Explica isso aí para mim, professor. O excesso de poder ocorre quando a autoridade atua além das suas competências. Quando ele atua fora, ele faz aquilo que não era atribuição dele. Imagina que a autoridade podia aplicar uma sanção de até 30 dias. Acima do 30 dias é uma outra autoridade. Aí essa que só podia aplicar até 30, aplica 60 dias. Ela atuou além do seu poder. Ou imagina que a autoridade não tinha qualquer competência para dispor sobre aquela matéria e foi lá e dispôs sobre aquela matéria. Em ambas as situações, a gente tem a configuração do que a gente denomina de excesso de poder. E por fim, a gente tem o que a gente chama de desvio de poder, que é quando você atua fora da finalidade.
Por isso que também é chamado de desvio de finalidade. Então imagine que um ato de remoção de um servidor. O ato de remoção, a finalidade dele é, primeiro momento, o interesse público e, num segundo momento, readequar a distribuição, a quantidade de servidores em cada unidade administrativa. Se eu promover um ato de remoção de servidor com o objetivo de punir determinada pessoa, eu estou desviando a finalidade do ato. Ao invés de aplicar na finalidade que seria ali readequar a estrutura das pessoas, eu estou aplicando este ato com a ideia de punir um servidor. Então, nessa situação, eu tenho o que eu chamo de desvio de finalidade. Então, ambas as situações configuram, ambas as espécies configuram o gênero chamado abuso de poder. Ambas as situações configuram o exercício ilegal dos poderes da administração pública. Vamos lá, então abuso, o excesso de poder é um vício de competência, porque a pessoa atua fora das suas competências legais, e também se configura quando houver uma atuação desproporcional. Por fim, o desvio de poder trata-se de um vício de finalidade, né? Também chamado de desvio de finalidade. Assunto tranquilo, veja só como é que as questões de prova abordam esse tema. Só um último ponto, né? Contra o abuso de poder, a Constituição Federal prevê lá um remédio constitucional chamado mandado de segurança, que pode ser inclusive preventivo. Então a Constituição Federal prevê que a pessoa que seja ameaçada ou que tenha o seu interesse afetado por meio de um abuso de poder de uma autoridade pública, ela pode interpor um mandado de segurança, que é o remédio constitucional aplicável a essa situação. Volta para a tela, questão de prova. Configura-se desvio de poder, ou de finalidade quando o agente atua fora dos limites de suas atribuições, ou seja, no caso de realizar ato administrativo, não incluído no âmbito de sua competência. Isso aqui é desvio de finalidade. Melhor dizendo, desculpa, isso aqui é excesso de poder. Isso aqui ele está atuando fora de suas atribuições. Isso aqui não é desvio de poder, não é desvio de finalidade, mas sim um excesso de poder, porque ele atuou fora das suas atribuições constitucionais. Então, com isso, o gabarito é errado. 37. Uma questão de 2016, do TCE de Santa Catarina. Diante da ausência de Maria, servidora pública ocupante de cargo de nível superior, João, servidor público ocupante de cargo de nível médio, recém-formado em economia, elaborou determinado expediente de competência exclusiva do cargo de nível superior ocupado por Maria. Então, a competência é de Maria, mas o ato foi de Maria e trata-se, inclusive, de competência exclusiva dela, não poderia sequer ser delegado. E foi executado por João. João atuou fora de suas atribuições legais. Nessa situação, o servidor agiu com abuso de poder, lembrando que abuso de poder é o gênero, na modalidade de excesso de poder, que é a espécie. O item está, portanto, correto. 38. O abuso de poder administrativo pode assumir tanto a forma comissiva quanto omissiva. Comissiva é uma ação, é um fazer. Omissiva é uma omissão, é um deixar de fazer. E a gente sabe que o abuso de poder, ele ocorre tanto quando a pessoa atua, quando ela deixa de atuar, quando deveria ter atuado. Logo, nessa situação, trata-se de fato de abuso de poder, porque ele admite a forma comissiva e também a forma omissiva. 38, correto. Para fechar, o teto de um imóvel pertencente à União desabou em decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a decretar estado de calamidade na região.
Maria, servidora pública responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Fim do processo de licitação, foi escolhida a empresa Y, que apresentou preços superiores ao preço de mercado, mas reservadamente prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar com generoso desconto uma grande reforma no banheiro da residência de Maria. Ao final, em razão da urgência, foi firmado o contrato verbal entre a União e a empresa Y e executados tanto os reparos contratados quanto a reforma prometida. Esse enunciado aqui ele é para mais um monte de outras assertivas, mas só nos interessa essa aqui. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item. Maria agiu com excesso de poder ao escolher a empresa Y. O excesso de poder ocorre quando você atua fora das suas competências. Veja que a própria questão fala que Maria era a pessoa competente nessa situação. Claro que em alguns casos, na verdade, Maria seria só a encarregada do processo e quem de fato realizaria a contratação seria uma autoridade superior a ela. Mas não é isso que a questão está mostrando, ela nem traz informações para eu deduzir isso. O X daqui é que Maria atuou fora da finalidade pública. Ela buscou aqui, ela fez a contratação sem ter um interesse público como finalidade, mas sim um benefício pessoal. Então ela agiu, de certa forma, com desvio de finalidade e não com excesso de poder. Daí porque essa assertiva está incorreta. Beleza? Galera, bons estudos a todos. Aqui então foi o professor Herbert Almeida. Redes sociais, passe lá agora no meu Instagram e deixe um comentário sobre o que você achou desta aula para que a gente se adapte, se adeque aí aos nossos cursos vindouros. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal do YouTube. Muito obrigado a todos, um grande abraço, valeu!